livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, né? Que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Amado irmão, uma pessoa pacífica, ou seja, quem tem a paz do Senhor no coração, é alguém que foge das contendas e confusões e sempre procura apaziguar uma situação onde há o descontrole emocional. É alguém paciente, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. É alguém que não guarda rancor ou ódio no coração e também sempre procura perdoar quem a ofendeu. Obviamente que uma pessoa pacificadora até fica irada, indignada com as ofensas num primeiro momento. Só que com a ajuda do Espírito Santo, ela não permite que aquilo cresça em seu coração, a tornando uma pessoa vingativa ou de mal com a vida. Amém? Então, basicamente, essas são as qualidades de quem é um pacificador. E como a palavra de Deus está dizendo, todo aquele que anda com a paz do Senhor no coração será chamado filho de Deus. Ou seja, ele se torna um filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Só que, infelizmente, nesses últimos tempos, nesses dias, nós temos visto essa paz de Cristo cada vez mais escassa no coração dos homens. É ou não é verdade, minha irmã? Estava até comentando com a minha esposa que nós vimos um ocorrido muito, triste, algo lamentável, que foi lá no Recife, né? Duas torcidas organizadas entraram em confronto, né? Uma com a outra, e centenas e centenas, né, de pessoas que pertenciam a ambas as torcidas fizeram uma verdadeira batalha nas ruas. Teve alguns vídeos que mostraram torcedores que foram pegos sozinhos, né, pelas torcidas rivais e que foram espancados mesmo. A imprensa diz que tem 3 que estão internados no hospital. Não sei se houve mortos, né, mas teve vários feridos também. Então foram cenas ali de terror, mostrando claramente a falta do amor de Deus no coração daquelas pessoas. Muito pelo contrário, o que se via ali eram pessoas iradas, raivosas, revoltadas, sem a menor compaixão e misericórdia pelos outros, né? Teve uma imagem lá que os torcedores arrancaram até a roupa de um outro torcedor, e antes disso deram vários chutes, pontapés, socos. Olha, algo assim terrível de se ver, terrível. Ou seja, isso mostra claramente que as pessoas não têm tido esse amor de Deus no coração. Muito pelo contrário. Muitas das pessoas por aí estão tirando a vida de outros por motivos banais, por coisas que não têm a menor importância, mas que está se tornando algo assim absurdo. O amor de Deus está se esvaindo do coração das pessoas, infelizmente. E com isso a separação de uma grande parte dessas pessoas e Deus vai aumentando gradativamente. É só Deus, meu irmão, na causa. Por outro lado, olhando aí para as Escrituras Sagradas, né, nós vemos o exemplo da vida do José do Egito, que depois dos seus irmãos o terem vendido como escravo, depois de ele ter passado muitas coisas, ele liberou perdão a todos eles, e isso após ter se tornado o governador do Egito. Ou seja, ele poderia ter usado daquela alta posição para se vingar de uma maneira assim poderosa contra os seus irmãos. Mas ele não fez isso. Ele os perdoou e ainda os acolheu naquele tempo onde estava tendo uma grande fome, né, em todo o país. Ok? E claro, né, temos o nosso maior exemplo de paz, que é o próprio Jesus Cristo, que aliás a Bíblia o chama de o príncipe da paz. Amém? Então, o que devemos fazer, meu irmão e minha irmã, para nos tornarmos pacificadores, né? Para que sejamos chamados filhos de Deus? Não tem segredo, é algo muito simples. O que nós temos que fazer? É andar sempre em oração, meditando nas Escrituras Sagradas, buscando o Espírito Santo, a presença de Deus, e também jejuando, né? Para mortificar a carne, para as coisas da carne cair por terra, os desejos carnais, serem eliminados da nossa vida. E como está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz: Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Ou seja, não seremos guiados pelos impulsos da carne, mas seremos guiados pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo apresenta os frutos
do mesmo, que são o quê? A paz, o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Glória a Deus. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Deus está nos chamando para sermos pacificadores e automaticamente sermos chamados filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida, a qual nós temos visto. E claro que toda essa violência que nós temos visto, essas coisas terríveis que têm sido noticiada aos quatro cantos da terra, esses conflitos entre nações, todas essas coisas mostram claramente que o tempo do fim se aproxima, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento e também indica que nós temos que estar prontos para não sermos pegos de surpresa naquele grande dia que em breve vai acontecer, meu irmão e minha irmã. Amém? Então, é isso. É como está escrito na palavra: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.